pessoal, vamos nos acomodando para começar aí a parte da programação da tarde aqui do 8º Congresso Internacional de Jornalismo de Educação da GEDUCA. Eu sou Paulo Saldanha, sou conselheiro da GEDUCA, repórter e coordenador da Folha de São Paulo lá em Brasília, e eu vou apresentar agora a mesa, que é Educação dá voto? Essa é uma pergunta que vai guiar aí os debates que a gente vai fazer aqui com convidados muito especiais, que eu vou começar a chamar agora, e vocês também recebam com aplausos para a gente fazer esse debate. Lembrar já desde antemão que vocês podem mandar as perguntas, como já de costume desde ontem, e a mediação que vai tentando levar para os debatedores. Para compor essa mesa aqui, eu chamo aqui a senadora Dorinha Seabra, senadora pelo Tocantins, pelo partido União Brasil, pedagoga e especialista em alfabetização. Pode vir, senadora. Eu vou continuando a apresentar. Ela foi secretária de Educação e Cultura do Tocantins por quase 10 anos. Tudo bem, senadora? Ocupou a presidência do Conselho Nacional de Secretários de Educação com sede por 2 mandatos. Foi deputada federal por 3 mandatos, tendo sido relatora da PEC transformada na emenda constitucional que instituiu permanentemente o novo Fundeb. Chamar também aqui a Macaé Evaristo. Para cá, Macaé, por favor. Macaé é deputada estadual de Minas Gerais pelo PT, atuou por 19 anos como professora na rede municipal de Belo Horizonte, foi vereadora e a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação em BH e em Minas Gerais. Foi também secretária da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECADI, do Ministério da Educação. Obrigado, Macaé. E também vou chamar aqui meu colega lá da Folha de São Paulo, também em Brasília, o Bruno Bogossian. Por favor, Bruno. Vem para cá. O Bruno é colunista da Folha de São Paulo em Brasília desde 2018, escreve sobre política nacional e internacional, eleições, opinião pública e temas da política econômica. Foi também repórter da sucursal de Brasília da Folha e apresentador do podcast Café da Manhã. Além de ter passado pelas redações do Globo News e do Estadão, é mestre em ciência política pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Também chamar para compor a mesa o Maurício de Almeida Prado. Por favor, Maurício. O Maurício é sócio e diretor executivo da Plano CDE, empresa de pesquisa focada no público das classes C, D e E, especialmente em educação pública, formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com mestrado em antropologia pela University College London. Obrigado, Maurício. E para mediar essa mesa, eu chamo também a jornalista Débora Freitas. Por favor, Débora. Ela é apresentadora do CBN São Paulo. Lembro que as perguntas para a mesa podem ser enviadas por qualquer momento. Débora, obrigado. Bom debate para vocês. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer, primeiramente, o convite para participar aqui do evento, agradecer a organização, também agradecer a presença dos convidados e convidadas. Acho que, com certeza, teremos uma conversa bastante produtiva. E a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo, então, por favor, fiquem super à vontade para complementar, fazer perguntas uns para os outros, e eu vou tentar aqui conduzir aqui e participar também um pouco dessa discussão. Bem, educação dá voto, a gente já conversando aqui um pouco antes de subir ao palco, chegamos todos à conclusão de que não dá voto. Enfim, acho que é uma pergunta que já tem uma resposta, né? Agora, o porquê que não dá voto? Acho que talvez seja isso que seja interessante a gente trazer aqui. Eu apresento um programa local, então estou bastante familiarizada com a cobertura de eleição deste ano aqui em São Paulo, e os planos de governo dos candidatos mais bem colocados nas pesquisas de intenção, trazem questões relacionadas à educação, mas praticamente as mesmas propostas, né, que tratam da alfabetização na idade certa, ampliar a educação integral, valorização dos professores, mas tem muitos detalhes, praticamente copia e cola do que a gente vê em todos os planos de governo de anos anteriores. Aí, ontem à tarde, eu fiz uma checagem nas redes sociais desses mesmos candidatos para ver o que eles estão falando de propostas. Não tem praticamente nada, estão só se atacando uns aos outros. Uma candidata
falou ali, trouxe alguma coisa de educação, que é a Tabata Amaral do PSB, que tem a educação como bandeira no Congresso, e o prefeito Ricardo Nunes, mas basicamente falando da fila de creche zerada, que é uma das bandeiras dele, mas sem muito detalhe sobre isso. Então, queria já começar, já que temos aqui duas parlamentares, gostaria de começar por vocês, perguntando como foi e como tem sido a mobilização de eleitores a partir da pauta da educação. Como é trazer a atenção dos eleitores para vocês? Podemos começar pela senhora, pela deputada, por favor. A senhora tem um microfone aí? Olá, gente. Boa tarde. Bom, vou fazer minha audiodescrição também. Sou Macaé Evaristo, sou professora, sou uma mulher negra, cabelo black, estou aderindo à moda do prateado. Estamos juntas. Estou com uma veste bege da cor daquele canudinho que vocês comeram de sobremesa do almoço. Bom, eu fiquei brincando sobre a pergunta, né, já com a resposta pronta, mas eu acho que a primeira provocação que eu queria fazer para essa mesa é a gente compreender que, na história brasileira, foi muito difícil construir a ideia da educação como direito. E essa é uma pauta recentemente construída, né? Isso pode parecer simples, mas não é. Nós passamos todo o século XX sem garantir direito à educação para todos. Só no final, né? A gente começou universalizamos o ensino fundamental e, progressivamente, a gente está trabalhando e caminhando para universalizar a educação básica, mas com muitos problemas, né? Quando se fala que creche é uma demanda muito grande. Quando quem atua e caminha nas periferias das grandes cidades, sabe que essa é uma política para a criança, mas também uma política para as mulheres. Porque a gente tem onde saber que as nossas crianças estão acolhidas, protegidas e sendo educadas, isso também é um fator muito grande de emancipação para as mulheres. Então, eu acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, porque me parece que, apesar de, no discurso das candidaturas, as pessoas continuarem trabalhando, supostamente, um lugar comum da agenda educacional, o que tem acontecido, de fato, no Brasil não é isso. O que a gente tem visto, pelo menos no meu estado, em alguns estados que a gente acompanha, é uma ideia de privatização da educação. Então, antes mesmo que a gente conseguisse garantir escola pública para todas as pessoas, a gente tem visto crescer, mas isso não é trabalhado discursivamente, mas é trabalhado nos diários oficiais, por meio de editais que credenciam organizações privadas para entregar tudo, não é só a gestão. Para entregar a gestão, para entregar a contratação de professores, não se realiza concurso público, não se paga o piso salarial nacional. Então, educação não dá voto, né? Mas as pessoas, e no geral, eu vou dizer, setores mais conservadores, que nunca se comprometeram com o direito à educação, têm medo que a população brasileira se eduque. Porque a educação ela pode qualificar muito o voto. Pois é, inclusive a demanda de creche foi zerada em São Paulo por causa de convênios que foram feitos, né? Então, só foi possível por causa disso. Senadora, gostaria de ouvi-la em relação a isso, sobre a mobilização do eleitor em torno da pauta da agenda da educação. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, gente, vocês almoçaram? Eu também almocei, estava muito bom. Eu quero agradecer, primeiro, o convite, Débora, a gente brincava ali que educação não dá voto. Eu parto do princípio da leitura da sociedade, que tem um pouco a ver com o que a Macaé colocou, da questão do direito, mas a minha leitura ela vem quando a gente olha as avaliações nos governos, né? Eu já fui secretária de Estado, eu acompanho muito a política. Quando a comunidade é chamada a avaliar os maiores problemas que tem na sua cidade,
a partir do problema vai vir uma promessa política, né? Então, a partir do problema, não tem atendimento de saúde, não tem estrada, então aquele político vai dizer, não, eu vou fazer essa estrada, vou fazer essa ponte, vou fazer essa unidade básica de saúde, vou fazer essa creche, essa escola, como um atendimento. E, normalmente, as áreas mais bem avaliadas acabam sendo a educação, porque, normalmente, por essa questão da ausência do direito, o que a família olha é que, bom, meu filho está indo para a escola e ele não tinha, eu nem estudei, eu não tinha creche, então creche hoje passou a ser já tá, só de ter a vaga, já está atendido o direito. A propaganda da escola de tempo integral, meu filho vai poder ficar o dia todo. O fenômeno das escolas militares, cívico-militares. Então, muita gente, em muitas cidades que não tinha nenhum perfil conservador, passam a defender ter uma escola militar, porque os meninos lá vão e aprendem. Eu acho que um pouco essa relação que a sociedade olha a educação, sem entender que a vaga é importante como um primeiro direito, mas, mais do que a vaga, o que cabe à educação? O direito de aprender. Não tem favor, não tem benefício, é um direito constitucional, subjetivo. E, quando eu disse, a gente brincou que educação não dá voto, eu fui deputada federal 3 mandatos, e o meu nome parlamentar é professora Dorinha, as principais defesas. Quando eu fui candidata a Senado, a própria agência queria dizer assim, a sua marca está muito ligada só à educação. Então, precisa tirar o nome professora. E começaram a ensaiar um material, tirando o nome professora Dorinha. Meu nome é Maria Auxiliadora. Mas todo o tempo meu de secretária, todo ficou com o nome professora. É lógico que isso não tinha nenhum cabimento, né? Eu troquei foi de agência, porque a agência não tinha sentido a construção que ela queria fazer. Mas eu disputei com uma senadora no mandato, uma senadora forte, ligada ao agro, e ela... passou parte grande da campanha, ela dizia assim, não, a Dorinha, a candidata, né, só é candidata de pauta única. Então, ela tentou o tempo inteiro me desprestigiar, porque eu defendia, falava sobre educação, como se dizia que no Congresso ninguém sabia quem eu era, e que eu só defendia a educação, é pauta única. Mas a senhora precisou abraçar outras pautas? Não, durante o meu mandato, é lógico que eu trabalho, né? Eu estou ligada também à pauta dos direitos humanos, à saúde, mas isso ao longo do mandato. A minha pauta central sempre foi educação. A gente brincava que educação não dá voto, em grande parte porque eu penso que aí é um trabalho que a gente precisa... E, por isso, quando me convidaram, eu disse, é lá que eu tenho que estar, porque são jornalistas que têm interesse e pautam pela educação, porque a gente precisa que a sociedade se desperte de que a resposta, igual é importante ter uma ponte ou ter uma estrada, enquanto a gente não tiver uma escola que cumpra a sua tarefa de garantir o direito de aprender, a gente vai continuar sem ter emprego disponível. Toda vez que abre uma empresa no lugar, tem que trazer mão de obra de fora. Nós vamos continuar com o acesso a uma saúde que é sempre curativa, porque nós não temos padrões de educação, a gente não lida com a questão ambiental como precisa ser enfrentada. Eu acho que essa compreensão da educação para a população entender que ela não recebeu ainda o que ela tem direito. Não é só dizer que vai ter vaga na creche, que antigamente não tinha, abrir 3, 4 creches que funcionam de maneira inadequada, que não tem um profissional qualificado. Essa leitura da demanda, porque ela acaba obrigando o político na hora de prometer, porque se ele falar que vou me preocupar com a qualidade da educação, ele fala isso como uma conversa aberta, mas quando ele tem que fazer escolha entre fazer uma ponte para uma região ou uma estrada, ele normalmente escolhe a ponte, a estrada, pelas leituras que são feitas. Então, eu não mudei de pauta, ao contrário, continuei nessa minha pauta, mas a leitura sempre é essa. A educação é uma pauta importante, mas ela está presente em todos os discursos políticos, todo mundo fala que vai cuidar da educação, mas ela não centraliza nenhuma gestão. Para não falar nenhuma, eu vi uma experiência que foi a do Acre, quando o Binho foi governador.
Ele foi secretário de Educação e ele colocou a educação como eixo central de todas as políticas dele. Acho que falei muito. Não, está ótimo. Eu achei que ia entrar um videozinho que a organização tinha feito, que eles até me mandaram, que era um fala-povo, né, como a gente chama, o pessoal falando, as pessoas eram perguntadas nas ruas sobre a questão da educação. E as respostas assim, eram um pouco genéricas, né? Pode chamar? Então, podemos ouvir, dar uma olhadinha no vídeo, por favor? Eu acho que se ele se preocupar e se propor realmente a fazer alguma coisa pela educação, com certeza, a gente tem que confiar. Ele é eleito, com certeza é eleito. Porque hoje as pessoas estão aprendendo que educar é o melhor, que a educação é o melhor caminho. Educação é importante, né, para o futuro. Muitas pessoas pensam nisso. Olha, deveria, mas eu acredito que não. Por quê? Porque se foca muito pouco, até a própria população não corre atrás disso. Se tiver uma boa proposta para educação, essas coisas, sim. Ele é bem eleito, porque tem a educação, vamos dizer assim, que está um pouco fraca. Eu acho que precisa ser um pouco mais rigoroso. O ensino ele não está com a qualidade que deveria. Uma coisa que eu penso que precisa mudar é essa coisa de promoção continuada. Eu acho que isso não foi bom. E as crianças, elas chegam na 4ª, 5ª série sem saber ler, não sabem fazer as operações matemáticas mais simples. Uma criança, quem descobriu o Brasil, ele não sabia qual a capital da Bahia, não sabia. Então, realmente, a educação está péssima e ainda eles passam de ano. Eu acho isso inacreditável. E reprova por falta. E as crianças, muitas vão para a escola para merenda. Está errado isso, né? Não dão condições para os professores, não dão condições para a própria escola, né? A gente vê pela TV, tudo, né, muitos relatos que não agradam a gente, né, questão dos funcionários, questão de muitas vezes a escola estar em estado precário, tudo. Já vi tanto na TV essas coisas que muito adolescente bate em professores, né? Então, meu medo é isso. A criança tem que ir para a escola e ser feliz na escola. Oi, pronto. Bom, para mim o que fica claro assim é que as pessoas estão criticando a qualidade, mas não sabem dizer exatamente o que elas querem para melhorar essa qualidade. Eu queria até dividir uma experiência. A gente fez algumas ações na cobertura de eleição lá na CBN, e uma dessas ações era a sabatina do ouvinte, que a gente pedia áudios dos ouvintes para mandar para os candidatos, sobre alguns temas, e um desses temas era saúde. Era mobilidade, saúde, educação e ordem urbana. E a gente não simplesmente chegou um momento que a gente não tinha pergunta sobre saúde e educação. E desde conversando na redação, né, poxa, por que será? E a conclusão que se chegou é de que talvez o nosso ouvinte não seja o ouvinte que utilize a educação pública. Mas isso não deveria ser uma preocupação da sociedade como um todo, independentemente de ser usuário da educação pública ou não? A mim me parece que é mais que isso. Talvez a gente não cubra a educação de uma forma que ela seja interessante, que as pessoas entendam o que os números querem dizer, o impacto que a falta de políticas públicas ou políticas públicas não tão boas tem na vida diária das pessoas. Não sei, a minha sensação é ser a minha culpa que eu faço. Então, queria aproveitar e passar para o Bruno, para saber de você a sua opinião sobre isso, e você também queria complementar alguma coisa, né, que a senadora e a deputada disseram. Eu acho realmente interessante, olhando do ponto de vista político e conversando também com uma cobertura jornalística, a questão da educação, na verdade, qualquer tema, né, que está colocado no debate público, mas educação em particular, a gente está diante de uma questão de oferta e demanda, obviamente, né? Então,
quando os governantes dão atenção à educação, imagino que as experiências de alguns governos, o exemplo do Acre, que a senadora citou, o exemplo do Ceará, eu acho que a sociedade ela também fica um pouco mais consciente do que significam alguns avanços. As sociedades locais e até se tornam exemplos nacionais em alguns casos. Mas, de fato, acompanhar e a gente esperar, de alguma maneira, que a população esteja atenta a esses avanços é um pouco até difícil, né? Porque a questão da educação, eu costumo entender que ela tem dois níveis, né, digamos assim. Você tem um debate sobre medidas mais objetivas, que são zerar a fila de creche, uma proposta de educação em tempo integral, contratação de professores para cobrir a falta de professores, valorização do professor e tudo mais. Mas existe uma analogia que é muito comum na política, na análise política, que diz respeito aos investimentos em saneamento básico. Eu acho que dá para a gente transpor isso para uma questão da educação, que é o seguinte: todo mundo diz que investir em saneamento não dá voto porque o eleitor não vê a obra. A obra está enterrada, está debaixo da terra. Pode ser que daqui a alguns anos, é uma obra de longo prazo, um investimento de longo prazo, daqui a alguns anos isso chegue, mas tem alguns governantes que abrem mão ou adiam esse tipo de investimento porque o mandato vai acabar daqui a 4 anos, a obra não vai estar pronta, ninguém vai ver o que eu estou fazendo, é melhor eu investir na construção de uma ponte, é melhor eu recapear uma rua, uma grande avenida. Isso acontece muito e é uma discussão muito corrente na política, de maneira geral. Então, eu acho que a gente pensar a educação em 2 camadas, né, é muito mais fácil para um candidato simplesmente fazer simplesmente não, porque também é uma coisa difícil, né, mas não deveria ser mais do que uma obrigação. Zerar a fila de creche não deveria ser mais do que uma obrigação. Oferecer vaga para todo mundo, valorizar o professor, ter professores capacitados e estimulados e participantes da vida escolar, isso deveria ser o mínimo, obviamente. Mas em que medida a gente está olhando os investimentos e os programas que visam a melhorar a qualidade da educação? E como é que o eleitor avalia isso? Tem o eleitor que tem uma criança na escola, mas e o eleitor que não tem uma criança na escola? Ele está atento e ele consegue entender qual o impacto que você tem uma valorização da educação, você tem uma mudança, uma revolução na educação, pode ter na sociedade de maneira geral? Em geral, a gente não está muito atento a isso. E eu falo a gente, incluindo a mim mesmo como jornalista. E complementando uma questão, até um pouco do vídeo e um pouco de uma questão que a senadora falou, eu fiz um levantamento breve, né, porque se a gente for perguntar na rua quem acha que a educação tem que ser uma prioridade dos governantes, eu acho que quase 100% vai dizer que sim. Mas, quando a gente pergunta para a gente não, mas o Datafolha pergunta desde 1996 para os eleitores de todo o país qual é o principal problema do país. Pode ser que as pessoas estejam satisfeitas com a condição geral da educação, com a estrutura da educação nas suas cidades e tudo mais, mas a educação nunca teve em primeiro lugar. Nunca. Em quase 30 anos, nunca foi o tema mais citado. Você teve ali nos anos 90 o desemprego, você estava tendo ali um momento de dificuldade econômica no segundo governo Fernando Henrique Cardoso, depois, em alguma medida, foi a fome, logo depois ali da eleição do Lula, né, que esse foi um evento, um tema muito falado naquela época. Em 2003, a fome subiu ali no ranking de preocupações do eleitor. Depois você teve outras questões, a corrupção, você teve um momento a saúde ali depois de 2013, quando você teve até os protestos de rua de junho de 2013, que tinham aquele slogan, digamos assim, dos hospitais padrão FIFA. Então, a saúde ali também subiu. Eu falo que é uma questão de oferta e demanda nesse sentido. Está no discurso dos políticos, está na cabeça das pessoas, e essas duas questões se retroalimentam. A educação, ela atingiu o maior índice dessa pesquisa do Datafolha, em que 15% dos eleitores passaram a dizer que era o principal problema do país, em 2019, depois da eleição do Jair Bolsonaro. Eu tenho uma teoria apenas de por quê. Porque ele dizia que a educação estava toda errada, que só servia para proselitismo, e que tinha que mudar, e que tinha que fazer escola cívico-militar. Eu não acredito que essa seja a melhor maneira de debater a educação. Mas é interessante para a gente entender que os políticos, eles podem e eles conseguem também, a política, ela consegue mudar a pauta, ela consegue fazer com que o eleitor pare para pensar. Pode ser de uma maneira positiva, pode ser de uma maneira negativa. Mas eu acho que, quando falo em oferta e demanda, eu acho que tem tanto a necessidade de uma coragem do governante, e a senadora, a deputada, acho que tem esse papel
é muito claro, né? Tem essa percepção muito clara, mas eu acho que, de maneira geral, é isso. É muito mais conveniente, talvez, resolver a fila da creche e não ter que se dedicar muito assim, a uma questão. Vou mudar aqui, fazer uma proposta de mudança um pouco mais abrangente. Eu acho que essa concertação ela funciona um pouco assim. Até porque educação, a gente também comentava isso, né? Os resultados eles são um pouco mais demorados, são políticas estruturantes, né? Que se vai colher os frutos mais adiante, mesmo que para quem está sendo beneficiado também é difícil de entender isso, né? Nessa linha do que você disse. Queria ouvir de você, Maurício, quando você, enfim, você que está aí também nas pesquisas, né? O Instituto Plano CDE faz pesquisas qualitativas, quantitativas. No contexto eleitoral, a questão da educação ela ganha mais relevância se ela é associada a algum outro tema, por exemplo, educação e trabalho. Você consegue ver isso nas pesquisas? Alô, oi. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Sim, a gente consegue ver, na verdade, eu consigo entender diversas pesquisas que a gente já fez, a gente está há mais de 10 anos fazendo pesquisas em educação pública no Brasil, até mais em educação pública do que em pesquisa política, mas a gente consegue extrair as percepções e valores das pessoas, que acho que até amarrando um pouco o que os três falaram aqui, tem algumas questões, a gente pesquisa esse público das classes C, D e E, que a gente fala que são 70% da população brasileira, ou seja, mais ou menos 140 milhões de pessoas, agora melhorou o som. E qual a percepção dessas pessoas, que é quase a totalidade dos pais da escola pública? Eles têm uma percepção, primeiro, o histórico, que a Dorinha falou, tem o histórico de que a minha escola era muito pior. Não tinha nem merenda, não tinha nem fardamento ou uniforme, o professor faltava mais. Então, tem uma percepção de que melhorou, e isso atrapalha bastante, mas porque muito de onde a gente veio de uma questão de cidadania, de não percepção de cidadania muito grande, como a Macaé comentou, quer dizer, o Brasil está fazendo 35 anos aí de Constituição. É um país completamente invisibilizado. Nos anos 80, um pouco antes da Constituição, era 1 em cada 20, 19 anos, terminava o ensino médio. 5% das pessoas. Então, olha de onde a gente saiu. Acho que isso explica muita coisa. Assim, era um país de invisíveis, um país pós-escravocrata, ou ainda completamente invisibilizado. Então, a gente teve que fazer muita coisa em pouco tempo, ainda estamos muito atrasados, mas isso explica muita coisa. E aí, como é que essa pessoa forma uma percepção de escola? Tá? A gente fez uma pesquisa uma vez para a antiga Omidyar, que hoje é Imaginable Futures, inclusive um dos patrocinadores do evento, e perguntando, nas escolas públicas, muitas vezes você pode escolher as escolas, né? Você tem a possibilidade de escolher a escola, mais de uma, duas, lista tríplice. E, basicamente, como que as pessoas escolhiam as escolas dos pais? A primeira coisa é segurança. Se não era uma escola envolvida com drogas, ou uma má fama de violência, ou o caminho para a escola tem que ser seguro. Primeira coisa é isso. Tá? Isso. Depois, aspectos muito concretos, se a escola estava arrumada, se existia um controle rigoroso de entrada e saída, que tem a ver com segurança, se os professores não faltavam, se passava bastante lição de casa. Então, são aspectos muito concretos de percepção. E aí a gente tem que lembrar onde moram e quem são essas pessoas, essa maioria da população. A gente tem dois problemas que são transversais. Transporte, distância de deslocamento das grandes cidades, e aí posso falar, vai mais ou menos de 120 milhões de pessoas, e violência. Então, assim, é difícil para esses pais que estudaram um pouco participar da vida desses filhos. A gente fez várias pesquisas de relação família-escola. É difícil eu ir numa reunião de escola, porque a pessoa do mercadinho, a faxineira, ela não consegue falar, vou ter reunião de escola hoje. Os trabalhos braçais, eles ainda não têm esse direito, que as pessoas que têm trabalhos mais intelectuais tenham. Não foi dado a eles esse direito. Assim, eu até costumo falar que o Brasil é essa coisa estranha, que é o país do elevador de serviço, né? Que a gente fala que elevador de serviço, não, põe a plaquinha, mas, na verdade, só por aquele elevador auxiliar de limpeza, o eletricista,
mas o médico que vai estar seu filho, a professora de inglês, o arquiteto, a decoradora sabem pelo social, quer dizer, o observador de serviço braçal. Então, assim, e a gente acha isso naturalizado, essas maluquices do Brasil. Então, o trabalhador braçal, ele não vai... Ele teria que sair meio 2 da tarde para estar às 4 numa reunião de escola. E aí vai fazer à noite, tem violência. Aí, no fim de semana tem violência, não abre a escola. Então, ele tem dificuldade até de participar. E muitos deles falando para a gente em pesquisa. Tenho vergonha de participar dessas reuniões de pais. Eu não sei o que falar. Eu não entendo o que eles falam. Ou eles só falam mal do meu filho. Então, assim... como é difícil um pouco um país que é uma primeira geração de pais participando da escola, que foram sempre muito invisibilizados, e que tem esse problema de logística, de segurança. Então, essa relação em municípios mais rurais, menores, é muito mais fácil, é muito mais... Você consegue ter uma relação da família com a escola, tudo. Mas nesses grandes centros, com esse urbanismo maluco do Brasil, que é tudo muito longe, é difícil eu participar da vida da escola dos meus filhos. É um quebra-cabeça para professores, pais que estão tentando. Como que eu acho um horário que esses pais vão participar das reuniões de pais, da vida das escolas dos filhos? Então, eu tenho também, além dessa questão do concreto, também um distanciamento de como eu participo dessa vida escolar. Então, isso atrapalha. E, por final, tem uma outra coisa, fala-se bastante do longo prazo, mas uma vez eu recebi uns estrangeiros que vieram falar um pouco sobre o que é o Brasil para os estrangeiros que pediram para mim, de um instituto que é amigo nosso. E eu vim conversando com a pessoa depois do evento, a gente foi jantar fora, e ele era um ex-membro do Congresso Britânico, e me falou, não, eu fui do Congresso Britânico, educação é muito difícil, porque a gente ficou 10 anos melhorando a educação, e ninguém percebeu. E por que ninguém percebeu? Porque as mães eram outras. A mãe que está no fundamento, na pré-escola, depois de 10 anos, ela está no ensino médio. Se eu melhorei a pré-escola, ela não percebeu. Na saúde, você vai percebendo a UBS melhorando em 10 anos. Na educação, não. Então, a não ser que eu tenha 10 filhos, eu não vou perceber que essa escola melhorou. Então, é pior ainda, é mais complicado ainda. Só para terminar e responder a sua pergunta. O que mais é tangível? Senão, vai ser investir só em prédio mesmo, né? E é desanimador. Escola... Ensino profissional é tangível, como você falou, educação e trabalho. Escola integral é tangível e muito bem percebido. E algumas coisas que tangibilizam a melhoria da educação. Putz, formação de professor de matemática. Ninguém vai ver. Mas, espera aí, se um monte de aluno na minha escola começar a ganhar medalha em Olimpíada de Matemática, todo mundo no bairro vai saber, e isso virou tangível. Então, Olimpíadas, rankings, como que eu tangibilizo coisas que são muito intangíveis, como formação de professores? Então, acho que tem um desafio de dar concretude a coisas que são muito pouco concretas, mas tem alguns caminhos. Assim, eu vou parar por aqui para voltar, mas acho que tem alguns caminhos. Assim. Nossa, a gente piscou e já tem meia hora de papo. Eu queria trazer aqui perguntas que estão chegando da plateia, mas, por favor, fiquem à vontade para comentar, fala do Maurício, complementar. Tem uma pergunta aqui que é do Rafael Pereira, e tem a ver com o que você falou, Bruno. Por que falar sobre escola sem partido, banheiro unissex nas escolas, kit gay nas escolas, tudo isso tem entre aspas, tá? Dá mais voto do que construir escolas ou valorizar professores. Deputada, por favor. A senhora concorda com isso? Enfim, queria que a senhora comentasse. Bom, ótima pergunta, eu quero dizer. Eu acho que, primeiro, a gente não pode imaginar que o voto está só aliado a natureza, vamos dizer assim, discursiva dessa agenda. E aí vou falar, muita gente avalia a eleição do Bolsonaro, por exemplo, como se fosse só uma questão de saber usar muito bem as redes sociais, mas como se ele não tivesse, de fato, vamos dizer assim, encarnado não queria falar militância, mas uma base social concreta. Né? E tem uma base social concreta. Eu posso até discordar dessa base, de como ela pensa a sociedade brasileira, mas ela existe. Né? E eles sabem usar muito bem as redes sociais. Aí eu quero dar um exemplo. Apesar de falar que nós, petistas, comemos pão com salame, mas quem aparecia comendo pão com salame nas lives era o Bolsonaro. Né? Então, criando assim, uma identidade, uma identificação com as pessoas.
Para mim, qual que é a grande questão do escola sem partido? E de atacar, porque eu acho que o difícil é a gente conseguir explicar o que está por trás desse discurso que parece ter uma solução muito fácil, não é? Bom, tem segurança na minha comunidade? Vamos armar a população. A escola, as crianças, eles falam, né? As crianças estão muito rebeldes, as crianças não obedecem mais às famílias, tem que ter uma escola mais rigorosa, então, escola cívico-militar. Né? Os professores vivem fazendo greve, esses professores são rebeldes, vamos controlar esses corpos. Então, escola sem partido, esses professores estão conversando demais. Então, isso, para mim, eu acho que nós temos que pensar um pouco mais sobre que escola é essa e que território está inserido. Então, por exemplo, né, quando a gente vive um abismo no Brasil, quando a gente pensa o que são as periferias das grandes cidades, por exemplo. Ou quando a gente pensa, eu hoje penso muito sobre isso, como que eu, uma professora negra, dialogo com mulheres evangélicas, que 60% são mulheres negras. E como que elas compreendem a importância de ter uma escola em que garanta a liberdade de pensamento e de expressão. A importância do contraditório. Porque, muitas vezes, essa mulher, gente, ela vai se agarrar a esse discurso, porque o que ela quer? Ela quer o melhor para os seus filhos. E isso parece ser uma receita muito rápida, uma solução muito rápida. Por quê? Porque lá nas comunidades, o que a gente não tem é a presença do Estado. Às vezes, a única presença do Estado ali é a escola. Mas qual escola que é essa? Não é essa escola onde a gente circulou hoje. É uma escola completamente precarizada. É precarizada porque não tem uma quadra, porque não tem uma biblioteca bacana, porque os professores não têm a formação, não têm tempo para a formação. Então, ela vive no meio de uma extrema precarização. E o que ela pensa? Eu quero o mínimo para garantir para os meus filhos uma vida digna, né? Uma condição mínima. Por quê? Porque na cabeça dessa mãe, muitas vezes, ela está tentando, vamos dizer, de certa forma, proteger seus filhos do tráfico de drogas. Isso é que eu compreendo, entendeu? Na relação com essas mulheres. E que elas nos falam. Agora, como traduzir isso? Como fazer essa escola, que eu sonho, uma escola democrática, emancipatória, se a gente, lá na gestão pública, muitas vezes não consegue prover aquela escola efetivamente de professores devidamente qualificados. Primeiro, que a gente não consegue pagar nem o piso. Nós temos uma lei do piso que, no geral, na maioria dos estados, está virando teto. Os professores que se aposentaram, né, com garantias de paridade, estão vendo os planos de carreira ser desconfigurados. E aí eu falo que eu sou da Comissão de Educação. Muitas vezes, gente, esse debate da gente tentar não deixar sangrar a política educacional, ele é muito exaustivo para a mãe de família que, às vezes, rala e trabalha em condições de muito maior precarização. E a senhora acha que, especificamente, isso tem sido mais difícil em Minas Gerais, considerando as características do Estado, um Estado daquele tamanho, enfim, com tantas diferenças regionais, econômicas e sociais? Eu falo que Minas Gerais é bem uma síntese do Brasil. Nós temos, são 20 milhões de habitantes, nós temos quase 4 milhões de estudantes, é quase 10% do que a matrícula nacional nas escolas estão em Minas Gerais. Dessas matrículas, 80% está na escola pública. Isso eu falo muito, porque eu falo, gente, se tem educação para os mineiros, quem faz essa educação é a escola pública. O fracasso da escola pública em Minas Gerais é o fracasso da educação da maioria da população, só que é diferente. Você tem, pelo menos, 300 municípios que têm menos de 10 mil habitantes. E, no geral, esse município ele tem ali 1, 2 escolas públicas, que são escolas que funcionam muito bem, que vão muito bem, obrigado, que conseguem estabelecer essa relação família-escola, que os pais conhecem os professores conhecem as famílias. Não é? Muitas vezes, o município menor que tem dificuldade é que tem uma grande extensão territorial, então, às vezes, ele tem que lidar com escolas na área rural.
Mas o número de escolas do campo, mesmo em Minas Gerais, é infinitamente menor, como, por exemplo, a gente tem em algumas cidades do Nordeste brasileiro e do Norte, que tem mais de 50 escolas no campo. Agora, nos grandes centros urbanos, essa configuração é muito diferente. Quando perguntado em Belo Horizonte qual o maior problema da cidade, é mobilidade. E se você perguntar em toda a região metropolitana de Belo Horizonte, o maior problema para as pessoas é mobilidade. Por quê? Porque as mulheres, aquelas que trabalharam na pandemia, gente, porque as mulheres negras, especialmente, foram aquelas que não puderam ficar em casa na pandemia. Elas demoram, muitas vezes, 2 horas para deslocar do seu bairro até o local onde ela vai trabalhar. E, muitas vezes, o que aconteceu na pandemia? Olha o que a gente fez como política pública. Para garantir que as pessoas não tivessem contato, foi muito bom para as empresas de transporte, que, às vezes, têm concessão de 30 anos. Nós reduzimos o número de veículos. E, às vezes, a gente ainda faz campanha, eu brinco muito do nosso próprio campo, que a gente fala, tem que ter tarifa zero. Eu falo, sim, tem que ter financiamento público para o transporte, mas não pode ser tarifa zero para que as empresas recebam recurso público e a população fica sem atendimento, que é o que vem acontecendo em muitos municípios que implementaram tarifa zero. Estou falando de todas essas coisas porque a política educacional e a garantia do direito à educação, ele não está descolado de outros direitos. E, às vezes, a vida nos impõe demandas, né, tão prementes que é comer hoje. Eu vou saber o que eu vou comer hoje, o que meus filhos vão comer hoje. Né? Então, pensar, ou seja, a gente esmiuçar critérios de qualidade da educação. A mãe sabe que é muito diferente. Ela chega na escola, não tem uma quadra, ou, às vezes, se tem, é um pátio, e as crianças vão brincar no sol o dia inteiro. Mas essa mãe vai dizer, pô, mas meu filho, pelo menos, ele está aqui. Tem essa escola. Nós temos esse desafio, quer dizer, como é que a gente vai dialogar para ir além, né? Além do que é esse mínimo. E a minha fala inicial aqui é porque, qual é a minha preocupação? Eu acho que essas políticas de entrega da escola pública para pequenas organizações vai avançar na desresponsabilização do Estado com a garantia do direito à educação. Então, eu penso que, muitas vezes, a gente está fazendo o contrário. E aí, para o meu amigo que perguntou sobre escola sem partido, eu tenho que dizer também para professores, né? A garantia do direito à educação ela não se deu à toa. Ela é fruto de muita luta política. Né? Eu conheço aqui a professora Dorinha de muito tempo. A gente pode ter, em determinados momentos, posições diferenciadas, mas uma clareza muito grande da necessidade e da importância da escola pública. Né? Então, nós temos que fazer esse debate. E esse debate, também não acho que não dá para a gente responsabilizar, mas as pessoas que no Brasil já são o tempo todo as que mais pagam o preço da desigualdade, para elas trazerem esse debate para o contexto político. Obrigada. Eu vou endereçar as perguntas que estão chegando, porque tem muitas perguntas, mas, por favor, fiquem à vontade. Oi, oi. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui, eu vou endereçar para a senhora, tá, senadora, que é da Adriana Mâncio. Ela diz o seguinte, a partir de reportagens realizadas, vi que era comum as aldeias indígenas do Nordeste conseguirem escolas indígenas através de disputas com as prefeituras. As lideranças diziam que os prefeitos não queriam ceder a escola porque perderiam poder político e verba. Se a senhora acredita que, no âmbito municipal, a educação é vista como uma ferramenta de voto pelos chefes do Executivo. Acho que aqui a gente poderia falar também sobre a educação sendo utilizada também como pressão política. A senhora foi secretária estadual, então, se a senhora puder comentar também se, como secretária, a senhora sofria pressões em relação a dados, a números, principalmente, resultados. Queria que a senhora comentasse isso também, se puder, por favor, responder a pergunta aqui da Adriana Amâncio. Bom, quando a gente fala da questão da educação e o voto e a pressão, a gente falava ali, numa conversa da pré-mesa, né, falando sobre a questão do cidadão e o imediatismo, as dores e as necessidades mais imediatas.
E a educação, como a gente fala que o resultado ele é uma política de médio e longo prazo, que eu já pondero que não é tão assim. A gente já tem estados que conseguiram melhorar os seus resultados de educação, e não é só o Ceará, tem muitos estados que já conseguiram avançar em política pública de educação, né? Goiás, Pernambuco, enfim, resultados. Eu acho que essa questão do imediato e da resposta é uma situação que a sociedade vem avançando nesse consumo. Por outro lado, a gente tem um desafio, que eu escuto isso muitas vezes no debate no Congresso, é que alguns políticos tradicionais começam a olhar a educação, toda vez que você vai tratar de algum tema de educação, eles pegam o microfone para dizer, mas o Brasil é o que gasta igual os países mais ricos. Semana passada eu tive um debate com alguns colegas senadores no plenário, eles disseram assim, porque a gente já gasta o que os países ricos estão gastando, nem conhece os dados da OCDE, mas dizendo que a gente já gasta muito, que aqui o que acontece é que os alunos não estão aprendendo, porque a gente não cobra, e aí vai sempre pelo lado do professor e a sua desqualificação e o seu uso político. De verdade, a gente tem um problema grave, não sei se vocês que lidam com pauta diretamente com a informação, têm ideia de que hoje o que a gente está fazendo eu penso que é um crime com a educação. Quem é que está formando os professores no Brasil? Eles estão sendo formados por instituições privadas em educação à distância. Então, vocês imaginam qual é a consequência para essa realidade de quem é o professor que está entrando na sala do 1º ao 5º ano, do 6º ao 9º ano, um professor que de repente, se vê alfabetizador sem nunca ter tido uma hora na sua formação para ensinar o que é alfabetização, como lidar com a construção do conhecimento, com os processos de alfabetização. Essa é uma realidade que ela está invadindo o Brasil e que ela é pouco falada. Quem está formando o professor, qual é a realidade que nós teremos nas escolas, que a gente já tem uma situação precária de formação, de pessoas que estão atuando fora da sua área de formação. Mas quem é que está cuidando disso? E, independente dessa situação, e aí nas cidades, a relação com a educação, ela tem muita presença da troca política, da questão do emprego. Há pouco tempo saiu algumas matérias mostrando que alguns estados, ou praticamente todos os estados brasileiros, têm um número muito alto de contratos temporários. Pessoas que estão com contrato temporário há 15 anos, há 20 anos, porque não tem concurso público, porque a efetividade, e aí tem a questão da troca política, do poder político. O Fundeb trouxe, na época do financiamento, quando começou a tratar da fonte de financiamento, que o aluno passou a valer claramente o dinheiro. Tem tantos alunos, tem X de recurso no Fundef, no Fundeb. Então, a gente enfrentou uma briga, uma disputa por alunos, né? Muitos municípios, Macaé deve se lembrar disso, campanha de carro de som, dizendo, olha, venha para a escola tal, aqui na minha escola vai ter, além do lanche, tem almoço, tem merenda, tem material escolar, porque a relação inicial de recurso e aluno. E, ao mesmo tempo, a oportunidade de contratação. Bom, ela gera emprego, sim, a ponto de você ter estados. Eu, quando assumi a secretaria, eu fiz o primeiro processo seletivo de diretores, isso em 2001. Por quê? A divisão do poder político através das escolas. Tem 5 escolas, a escola A é do fulano, do deputado tal, a escola B do Beltrano. Então, todas as vagas, o concurso, a escolha do diretor, ela é feita por aquele grupo político. Isso não é uma situação tão distante, ela está presente em muitos lugares, em muitos estados, em muitos municípios. A questão indígena ela tem ainda é mais complexo ainda, porque aí envolve toda a questão de etnia, de raça, de prestígio, né, que envolve a questão na área quilombola ou indígena, mas sim, a educação ainda se mistura muito com a questão do poder político do emprego, do poder político do local, de onde vai instalar aquela escola, onde vai instalar aquela faculdade, quem é que vai prometer levar aquele bem que é um direito,
e que passa a ser um bem também de benefício e de troca. Então, a educação, ela, ao mesmo tempo que a gente fala que ela não dá voto, mas ela também é instrumento de poder político nas localidades, e que, às vezes, leva, inclusive, a tomar decisões que nem sempre são as necessárias para garantir a educação de qualidade. Quantas vezes, quando secretária, eu tinha que enfrentar alguma situação política, porque, por uma situação local, tinha um único professor de matemática formado naquela cidade, e, por algum motivo, ele caiu no crivo ou em desgraça com o líder político, que queria que transferisse aquele professor lá para uma outra cidade. Então, todo esse processo de construção política, ele não está distante, ainda acontece, principalmente em municípios de menor porte. Mas não é só isso, né? Então, a educação, ao mesmo tempo que ela enfrenta esse desafio de ser enxergado, como a gente consegue, além do passo da garantia da vaga, que é um direito, qual é o passo seguinte, como é que eu construo, como é que eu posso garantir e ensinar para a minha comunidade que ela precisa acompanhar como é que estão os resultados daquela escola. Como eu disse, no discurso de vários parlamentares, vocês podem olhar falas de alguns colegas, tanto na Câmara quanto no Senado, dizem assim, não, a gente já gasta muito, que não falta dinheiro na educação, só não sabem gastar, não estão em prioridade. O equívoco, que isso muitas vezes não é nem tratado. De verdade, a gente gasta muito em educação. Eu enfrentei isso na época do Fundeb, enfrentando economistas que insistiam em dizer que a gente já gasta o suficiente, que só é questão de qualidade do gasto. Essa é uma falácia que, o tempo inteiro, traz a sociedade contra a educação, para dizer, olha, a gente já está gastando muito, vocês já têm mais do que o suficiente, vocês não estão aí dando conta de fazer. Teve uma das falas ali que disse, falando sobre a questão da aprovação automática, né, e de outras situações. Muito é essa questão da leitura e do imediatismo. Enquanto uma pessoa que precisa de uma cirurgia, se ela não fizer, ela pode morrer de imediato, a educação, eu falo que é como se a gente estivesse dando um cheque sem fundo para as famílias, e elas vão descobrir daqui 5, 10 anos que os meninos iam todo dia para a escola e que ela fazia todo o sacrifício de mandar seus filhos, eles nunca deixaram de ir para a escola, e, de repente, ela descobre que chegou ao final do ensino fundamental, não sabe ler e escrever, não vai conseguir uma posição no mundo do trabalho, só que ela não consegue receber esse cheque sem fundo de ninguém. Ao longo dos anos, ela foi garantindo, estava indo para a escola, tinha a farda, tinha o uniforme, tinha alimentação. E o que está acontecendo dentro do espaço da escola? Já se tentou votar no Congresso várias vezes a lei de responsabilidade educacional, porque isso foi colocado no Plano Nacional de Educação. Como é que a gente lida com essa questão do resultado, ou de uma criança que vai para a escola todos os dias, que nunca deixou de ir para a escola e que termina o 5º ano sem saber ler? E ela foi para a escola, e a escola funcionava todos os dias. E quem paga esse prejuízo? Qual a consequência na vida daquela pessoa, daquela família? Então, o desafio, e, ao mesmo tempo, eu, em particular, defendo que o plano nacional, os planos municipais, eles têm que ter consequência. A gente faz um compromisso público com o Plano Nacional de Educação, diz o que nós vamos querer melhorar no atendimento de creche, de formação de professores, publica uma lei, mas aí, na hora de apresentar o orçamento público, ignora aquilo. Então, é como se tivesse, naturalmente, a água tivesse que dar conta das crianças aprenderem a ler e escrever, porque não tem política pública direcionada, porque não tem ninguém cuidando dos adultos analfabetos, não tem política pública, não tem financiamento, não tem ação concreta. E a gente faz de conta. Entra ano e sai ano e está tudo legal. Inaugurou 2 escolas, atendeu politicamente quem estava querendo construir aquela escola, mas e daí? A morte de quem não tem uma cirurgia, ou perde um braço, ou precisa de um atendimento, ela é imediata e a cobrança vem imediato. Mas na educação, o alcance e o tempo, ele dilui a lesão, na verdade, que a gente está lesionando e deixando de cumprir um direito
Então, acho que essa discussão ela precisa passar por pactos nacionais e que tem que ser suprapartidário e os órgãos de controle entender que é preciso ter consequência em relação aos resultados não apresentados da educação. Obrigada, senadora. Vou endereçar agora a próxima pergunta para o Maurício, é da Fabiola Pereira. Ela diz o seguinte: estamos numa geração de filhos com mais instrução que os pais. Isso se dá graças ao avanço das políticas públicas ao longo dos anos ou também da aquisição dessa consciência de cidadania? E só para até fazer um testemunho aqui da sua última fala, Maurício, eu sempre falo muito bem da minha escola pública dos anos 90, em que tinha professores todas as aulas, em que eu era acolhida, em que a família participava. Continuo sendo muito grata, mas, na verdade, estou sendo grata pelo básico, pelo que todo mundo deveria ter direito sempre, né? Sim, é isso mesmo. E acho que a pergunta é ótima, porque os jovens são, sim, mais críticos à escola. Tá? Então, só para voltar uma coisa que eu acabei não falando, que é bem importante, a gente faz bastante pesquisa sobre qual o seu maior objetivo de vida, seu maior sonho. Sempre as duas primeiras coisas são melhorar minha casa e que meu filho estude mais a educação dos meus filhos. Ou seja, é um sonho, é uma prioridade importante. Talvez eu não saiba como fazer isso, talvez eu não tenha elementos, porque eu não chego a tempo da reunião de pais, eu não tenha repertório, mas eu quero isso. Então, acho que isso é bem importante. Eu tenho esse sonho, talvez pelo fato da educação ser importante, mas não urgente, mas assim, esse sonho aparece em várias pesquisas como que é o mais importante para a sua família, para o futuro, sempre é melhorar a casa e a educação. Sim, os jovens mais críticos, acho que tem duas coisas importantes. Uma geração de jovens mais críticos e a outra, no geral, assim, lei de cotas mudando bastante. Acho que a gente precisa, a universalização do ensino superior e a gente tendo mais pessoas de diferentes origens nas escolas, isso faz uma diferença enorme. Tá? Eu vou contar um caso de uma escola que a gente foi no município de Serra, na Grande Vitória, e assim, todas as professoras eram muito brancas ou brancos, e os alunos todos eram negros, imigrantes, acho que imigrantes do sul da Bahia, e existia um grande preconceito na escola dos professores com os alunos, e os alunos eles se identificavam e conversavam muito com 3 grupos de pessoas: com as pessoas de limpeza, os merendeiros e os vigias. Tá? Por quê? Porque os professores vieram de uma realidade tão diferente, do interior do Estado, famílias de colonização italiana, alemã. Então, tinha um choque cultural ali. Quando eu tiver muito mais jovens vindos de diferentes origens dando aula, isso vai fazer uma diferença enorme para os alunos que vão se identificar com os professores, então, de questão de discriminação racial. Então, assim, concordo com a pergunta, os jovens vêm sim mais críticos, eles criticam a escola, eles acham que a escola tem vários problemas, tinha que estar mais tecnológica, tinha que estar mais com coisas práticas, e mesmo eles criticam a organização da escola, eles acham que a escola tinha que ser mais organizada, tinha que ter disciplina, tinha que ter escuta e disciplina, uma coisa que parece contraditória, mas aparece isso bem claro em pesquisas. Então, sim, que bom, temos uma geração que está vindo mais crítica e mais escolarizada. Então, o que a gente tem é a urgência, porque o nosso país está muito atrasado, então não dá para ficar esperando muito também essas mudanças. Obrigada, Maurício. Tem mais uma que eu vou passar para você, Bruno, porque eu acho que é responsabilidade da imprensa. Esse também é um papel da imprensa. A pessoa não se identificou, mas é o seguinte: como é possível, no debate eleitoral, explicar e justificar investimentos mais custosos na educação? Por exemplo, a escola integral custa mais, o que seria compensado por mais benefícios. Porém, isso não é considerado quando o foco são resultados visíveis no curto prazo, como seria uma obra. Às vezes, eu acho que a gente também tem dificuldade de trazer essa comunicação, de trazer essa informação do jeito que ela deveria ser trazida para o nosso ouvinte, ou para o nosso leitor, ou para o nosso espectador, por vários problemas, vários desafios que a gente tem nas redações. Então, eu queria que você comentasse assim, os principais desafios que você vê e o que pauta o jornal hoje, o que é pauta de educação. Eu acho que essa pergunta é importante porque
a função do jornal de fiscalizar o poder público, de fiscalizar os serviços públicos prestados, eu acho que essa função é muito mais difícil no caso da educação. Até o exemplo que a senadora citou da saúde, né? A gente sabe se tem uma fila de cirurgia muito grande, se as pessoas estão morrendo sem atendimento na fila. Isso é uma coisa muito imediata, urgente, crítica. No caso da educação, é aquilo que a gente estava falando, né? As coisas mais imediatas, questões mais imediatas, elas estão muito presentes, visíveis para toda a população, e a imprensa está muito mais em cima. Saber se tem fila para creche, se tem vaga para todo mundo, se o professor aparece ou não aparece para dar aula, e aquelas questões um pouco mais profundas da qualidade da educação, qualidade do ensino, a formação do professor. Às vezes a gente consegue fazer uma fiscalização um pouco mais firme em relação aos contratos. Isso sim, eu acho que está muito mais visível as contratações de empresas terceirizadas, de empresas privadas. A questão da formação dos professores ainda não, talvez, né, porque acho que talvez seja uma nova fronteira também, uma fronteira mais atual, digamos assim, do jornalismo, de educação. Mas, então, fazendo essa distinção, né, o jornalismo de saúde ele é muito importante, você precisa ser muito especializado em questões técnicas, inclusive, mas na educação também. Na educação ela é mais difícil porque, assim como as mães não estão vendo a transformação na educação, ou a falta de transformação na educação, num período de 10 anos, os jornalistas também não estão olhando, observando, muitas vezes, essa questão num arco tão grande de tempo. Então, acho que por isso que é muito importante, inclusive, a gente ter mais jornalistas especializados em educação, veículos especializados em educação. E acho que todos os grandes veículos, e os de médio porte, os pequenos, precisam dar mais atenção para isso, porque é uma missão muito, muito difícil. Você tem que estar atento o tempo todo, você tem que saber interpretar índices, saber interpretar resultados de exames, de provas. Às vezes é isso, a Olimpíada de Matemática está dando lá mostrando um exemplo que a gente não está nem enxergando. Um exemplo que poderia ser replicado pelo resto do país, em outras localidades. Tem exemplos simples que a gente, às vezes, não consegue enxergar. E eu sei que os políticos, muitas vezes, dizem que os jornalistas só olham os exemplos ruins, né? E, de alguma maneira, isso é verdade, mas é porque é o que nos deixa mais indignados. Como sociedade, de maneira geral, os jornalistas também, obviamente, veem um mau exemplo e querem denunciar para todo mundo saber o que está sendo feito de errado. Mas os bons exemplos também precisam aparecer mais, eu concordo com isso. E eu acho que, para a gente não correr o risco de entrar de aceitar, na verdade, um discurso de um governante, a gente não pegar um exemplo como se fosse um bom exemplo, e, na verdade, a coisa não é bem assim, por isso que a gente precisa ter redações muito críticas, mas também muito prontas para identificar esses bons exemplos. E é uma coisa que não é fácil. Imagino que você concorde, Débora, porque no nosso dia a dia, eu sou mais generalista, obviamente, estou mais ligado à questão da cobertura da política, das eleições. Na época de eleição, a gente debate quais são as prioridades. A pergunta mencionava a questão do ensino integral. Eu acho que o ensino integral é um exemplo, na verdade, quase completo, positivo nesse sentido, né? Porque ele tem efeitos imediatos, né? O pai que tem um filho que estuda em meio período e passa a estudar em período integral, ele vê a transformação, uma transformação, pelo menos, imediatamente. A sociedade enxerga uma transformação também um pouco... Acabou o tempo. Não, mas acho que você pode concluir, Então, brincadeira. Mas a imprensa também consegue enxergar, os pais conseguem enxergar, a sociedade consegue enxergar uma transformação, talvez num prazo um pouco mais curto. Então, a questão do ensino integral talvez seja esse ponto aí de convergência dessa necessidade que a gente tem de avaliar como é que a educação está sendo tratada pelos políticos. E a gente sempre coloca o candidato na parede, né? Com que dinheiro você vai cumprir essa promessa? Como é que você vai garantir educação integral nesse tempo que você... Não é possível, não cabe aqui no orçamento. Né? A gente sempre vai nessa linha. O tempo acabou, mas eu tenho só alguns minutinhos. Eu queria só ouvir da senadora e da deputada como é que vocês são demandadas pela imprensa. Normalmente, a imprensa procura vocês para tratar do que exatamente? Só vou pedir para serem objetivas por causa do tempo. Por favor. Deputada, por favor. Bom, eu já fui gestora. Normalmente, quando a gente é gestora, a gente é muito demandado quando tem problema. Quando a gente faz coisa boa, vocês nem gostam de ir lá cobrir, tá? A verdade é essa, né? Se tudo vai bem, se os resultados melhoram, no máximo a gente consegue ali marcar uma coletiva, todo mundo vai dar uma notinha desse tamanho. Eu acho que para a educação é importante falar coisa boa, gente. E para os professores também. Porque
A gente fica achando que, bom, tudo que a gente faz é nada, né? É enxugar gelo, mas tem muito professor bom. Então, assim, eu acho que ter editoria especializada em educação e cobrir as coisas bacanas que as escolas fazem é bem importante. No parlamento, né, eu vou dizer, por exemplo, nós somos muito demandados. Eu, por exemplo, sou uma deputada de oposição, principalmente quando querem falar muito mal do governo, né? Ou alguma coisa que fica sabendo que está dando muito errado, ou está fazendo errado, e a gente é demandado. A gente hoje está tentando fazer um movimento, eu estou coordenando uma frente parlamentar em defesa da escola pública, que é mobilizar não só a mídia, mas mobilizar famílias, estudantes, o movimento estudantil. Não para a gente chorar, gente, depois da notícia chegar na sua escola que ela foi privatizada, mas para a gente antecipar. Se cada um aqui falar, olha, gente, eu quero estar mais próximo de uma escola pública, provavelmente a gente vai compreender um pouco mais. Então, não é só a gente falar de educação e do direito à educação em tese, mas a gente, de verdade, se ocupar e se preocupar com o que está acontecendo. Eu costumo muito brincar, gente, vamos começar lá pelo bairro onde a gente mora. Você dá notícia da escola pública do seu bairro, né? Quando você diz, ninguém perguntou, eu fico pensando, poxa, mas quase todo bairro tem uma escola pública. Será que a gente não dá notícia, né? Então, eu acho que a gente é demandado em relação ao financiamento da educação, mas ainda muito pouco, até considerando, né? Eu não sou só uma deputada que discuta a pauta da educação, eu sou professora, eu fui mais de 20 anos professora alfabetizadora, né? A gente tem o que dizer sobre educação. Então, eu acho que ainda tem tem um descompasso, não tem... a educação ainda é muito, eu vou dizer, ela é subvalorizada, né? E aí é subvalorizada socialmente. Não tem prestígio social, né? É diferente. Você chega, você pode ser uma professora doutora. Você não é tratada como se você fosse um médico, que nem é doutor, mas é chamado de doutor por todo mundo, né? Então, acho que é essa a questão. Quer dizer, nós temos que avançar como sociedade para colocar a educação em um outro patamar. Obrigada, deputada senadora, por favor. Não, eu volto à primeira fala, né? A educação tem que dar voto. Acho que esse é o maior desafio. Eu não me lembro se foi Todos pela Educação, que em determinada eleição lançou uma ação para que as pessoas olhassem se o candidato, como é que o seu candidato falava ou defendia a educação. Então, eu concordo com a Macaé que é importante dar visibilidade para as boas experiências, e tem muito trabalho bom acontecendo na ponta, nas escolas, no esforço, e que pudesse pensar, principalmente vocês que nesse congresso coloca também a questão da pauta da educação, como é que a gente pode colocar, por exemplo, para as eleições que vão vir, de 2026, como é que a gente pode trazer a educação para a pauta? Não só de dizer assim, eu defendo a educação é bom, vou abrir creche, escola. Como é que a gente pode construir um movimento nacional para mostrar da importância estratégica? Porque a gente está falando isso. Todos nós, né, me fizeram a pergunta, você mudou de pauta? Não, eu tenho pautas com a segurança pública, eu levo recursos para a segurança pública, para a saúde. Mas por que eu insisto, eu falo sempre, eu sou a teimosa da educação? Porque eu vejo como realmente instrumento estratégico de mudança, de melhoria, de sobrevivência, de condições de vida. Eu acho que a gente precisa ter essa construção política como é que a gente traz a educação para a pauta de verdade e que ela possa dar voto. Porque se ela não refletir em voto, para a gente chegar em qualquer lugar, na Câmara Municipal, na Assembleia, no Congresso, não chega, gente, se não tiver voto. Nós não temos voto em lista, é voto mesmo. Senão, por mais que você tenha uma vereadora que defenda muito a educação, se ela não tiver voto, ela não tem o selo para entrar ali e para defender a educação. Se a Macaé não tiver voto, ela não vai estar na Assembleia. Ela é uma pessoa que defende a educação. Eu falei do Vanione, que foi o relator do Plano Nacional de Educação, que logo 2 anos depois ele perdeu o mandato, não teve mandato,
E assim a gente tem muitos casos, Rosa Neide e outros tantos. Então, a importância de ter a representação, numa democracia de representação, a educação só vai ser estratégica se a gente entender que a educação tem que dar voto. E precisa a gente fazer esse processo de conscientização. Então, eu acho que é muito importante esse processo, e quem lida com informação, a imprensa, ela pode muito nos ajudar a essa construção de uma consciência coletiva da importância estratégica de ter a creche, a escola de tempo integral, enquanto local, mas da importância estratégica do país fazer uma escolha pela educação. E isso, alguns países fizeram isso, estabeleceram uma prioridade para um determinado tempo, com mais investimento, com uma prioridade política, que conseguiu redesenhar os próprios resultados de educação. E, grosso modo, se o Brasil continuar no ritmo que nós estamos, e o Chile ficar parado, a gente gastaria 32 anos para alcançar o Chile. Isso em termos de resultado. Lógico que não é uma coisa simples, né, no formato que eu estou dizendo. Então, a questão da educação, a nossa resposta inicial, a gente falou que a nossa mesa ia ser a mais curta, né, Macaé? Educação dá voto? Não, né? Mas a gente precisa que a educação dê voto, porque isso muda o desenho, o funcionamento do nosso país, né? E a gente vai parar de dar cheque sem fundo para os nossos alunos, né, que chegam na escola e que a gente sabe de verdade que a educação muda a vida e a história e pode mudar o nosso país. A educação tem que dar voto. Obrigada, senadora. Para a gente concluir, Maurício, eu queria te ouvir rapidamente, por favor, até que a educação dê voto, a partir do material que vocês produzem, que tipo de pauta seria interessante para que a imprensa trabalhasse, que realmente interessasse a população? Eu acho que tem duas coisas. Uma é ajudar a concretizar essa educação. Então, acho que essa história das avaliações é muito importante, acho que já tem um movimento disso, mas dá mais publicidade a essas avaliações, para todo mundo entender melhor. Essa escola, não só o negativo, o positivo também, aquela escola, aquele município foi o melhor. Eu acho que tem uma frase interessante do Suassuna, que ele fala assim: o que a gente vive que é bom é ruim de contar, o que a gente vive que é ruim é bom de contar. Então, é muito melhor de contar as histórias negativas do que as positivas. E eu acho que o jornalismo vive um pouco isso, né? Então, assim, acho que falar de avaliações, falar de Olimpíadas, as tangibilizações da melhoria do ensino e os casos de sucesso também, as pessoas que deram certo, que foram bem. Porque, sim, só teve essa brecha de esses 15% no outro governo, que, falando de educação, com essas pautas meio estranhas, porque existia uma demonização da educação e uma ideia romântica de que no passado era melhor, e de que isso moral. Então, falou-se tão mal da educação que abriu uma brecha para um discurso completamente superficial. A gente até fez pesquisa sobre conservadorismo na educação, para o SEMPEC, essa educativa, e a gente conseguiu entender que quando o negócio vai mais a fundo, as pessoas não concordam, é só com ideias muito superficiais que elas acabam concordando. Mas, então, o recado é esse, ajudar a tangibilizar, e assim, a gente fala que pesquisa, 50% é entender e 50% é comunicar. Ou seja, eu preciso da ajuda da comunicação. Se eu entender e a pesquisa ficar na gaveta, não serviu para nada. Então, a gente precisa da ajuda dos jornalistas para comunicar as pesquisas. É isso. Muito, muito obrigada pela conversa. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Recebemos aqui muitas perguntas, infelizmente não deu para trazer todas, mas talvez a gente possa encaminhar depois, né? Para vocês, se vocês puderem responder, seria muito bom. Então, muito obrigada, professora Dorinha Seabra Rezende, senadora, Macaé Evaristo, deputado estadual, Maurício de Almeida Prado, diretor do Instituto Plano CDE, e Bruno Bogossian, jornalista, colunista do jornal Folha de São Paulo. Muito obrigada. Boa tarde.